boa tarde ou boa noite. Sejam todos e todas, então, bem-vindos aqui a mais uma aula do Help Química. Onde hoje, galera, nós vamos estar falando, novamente, né, visto que essa aula é regravada, nós vamos estar falando das misturas gasosas, né? Essa aula aqui, ela pertence a uma sequência de aulas aqui do canal que estão sendo regravadas, buscando a melhoria aqui do nosso conteúdo. Então, galera, já que o canal está melhorando para vocês, que tal vocês me ajudarem, né, contribuindo aqui pro canal? Como vocês podem fazer isso? É de graça, gente, 0800, ninguém vai fazer nada. Basta só você vir aqui embaixo desse vídeo, clicar para se inscrever, clicar aqui no sininho para receber todas as notificações aqui do Help Química. E é claro, ficando comigo até o final, aprendendo algo novo, né? E tal, vocês ainda deixam aquele joinha, que aí sim vocês vão estar aqui super me motivando a continuar criando conteúdos como esses. Beleza? Pessoal, vamos começar a aula então propriamente dita. Galera, nessa aula de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre misturas gasosas, né? Então, para eu falar um pouco sobre esse conteúdo, né, de misturas gasosas, eu quero chamar a atenção para vocês sobre a teoria cinética dos gases. Por quê? Nós vamos desenvolver aqui, ao longo dessa aula, alguns conceitos da química, né? Nós vamos até pegar algumas coisas da física. Nós vamos desenvolver alguns conceitos aqui que vão nos ajudar a entender um pouco sobre a teoria cinética dos gases, né? E aí, por onde nós iremos começar daqui? Começar aqui falando alguns pontos com vocês que eu julgo serem importantes. O primeiro deles, né, é que se nós estamos acima do zero absoluto, né, acima do zero Kelvin, nós temos as moléculas possuindo um movimento desordenado, né, dependendo da temperatura esse movimento. Ele é mais desordenado ou ele é menos desordenado, ok? E nessa teoria cinética dos gases, nós temos que para um gás ideal, quando essas partículas se chocarem uma com a outra, ou seja, quando essas molequinhas aqui, que estão lá todas desordenadas a partir do zero absoluto, quando elas se chocarem uma com as outras, elas vão assumir uma MRU, né? Vamos lembrar lá da física. O que é uma MRU? É o movimento retilíneo uniforme, ok? Então, elas vão seguir uma linha reta uniformemente. E o choque entre essas partículas, né? As partículas vão se chocar umas com as outras. Eles são perfeitamente elásticos, ou seja, a energia cinética ela vai se conservar após a colisão. Isso vai ser importante para nós, para dois pontos que eu vou desenvolver aqui para vocês agora. Que é a lei de Graham, que nós vamos desenvolver uma equação matemática e chegar até ela, e a relação que nós temos entre a energia cinética e a velocidade. Então, olha só, aqui nessa primeira frase, pessoal, olha o que eu tenho escrito aqui. As moléculas de um gás em uma mesma temperatura têm diferentes energias cinéticas e diferentes velocidades, mas uma mesma energia cinética média, né? Então, se essa energia cinética ela é proporcional à energia absoluta, nós podemos escrevê-la da seguinte maneira, pessoal. Olha só. Nós podemos dizer que uma energia do tipo E1 sobre uma temperatura absoluta do tipo T1, ela é dada por uma energia do tipo E2 e uma temperatura T2. É uma relação matemática entre essas duas grandezas. Bom, se a gente lembrar, né, se a gente puxar lá da física, a gente lembra que a energia, né, nesse caso aqui, como nós estamos falando de energia cinética é meio de mv ao quadrado, né? Essa é uma relaçãozinha lá da física. Então essas duas energias aqui, elas estão relacionadas com a energia cinética vindo daqui de cima. Então eu posso reescrever essa equação, rearranjando os termos, da seguinte maneira. Eu posso dizer que
esse T1, se eu jogar ele para o lado de lá da igualdade, eu passo a ter que T1 é igual a uma grandeza E1, ok? E essa grandeza do tipo E1, ela pode ser reescrita de tal forma que eu tenha o quê? Meio de mv ao quadrado. Como que essa velocidade, ela é a velocidade dessa energia nessa dada temperatura, eu vou chamar isso de V1. E o mesmo raciocínio que eu farei para T2. Bom, é 2, onde que aqui é meio de mv ao quadrado, só que agora da velocidade 2, visto que eu estou falando da temperatura 2 e também da energia 2. Beleza? Bom, vamos melhorar esses termos aqui. A massa, para ambos os sistemas gasosos, a gente sabe que pela lei de Dalton são iguais. Então, essas duas massas aqui podem ser canceladas, certo? A temperatura, nós estamos propondo, então, que elas venham aqui estar nas mesmas condições. Né? Então, para esse raciocínio que nós estamos desenvolvendo relacionado à teoria cinética dos gases, a temperatura ela tem que acabar se mantendo. De modo que nós temos aqui uma grandeza do tipo que eu posso reescrever a equação da seguinte maneira: T1 igual a T2. Como T1 é E1 igual a meio. Aliás, a gente pode cancelar esse meio também, né? Vamos cancelar esse meio já de uma vez para a gente evitar ficar carregando esse tanto de termo. Então, meio aqui, cancela com o meio daqui de cima. Então, melhorou ainda mais para o nosso lado. Por quê? A gente tem que E1 é igual a V1 ao quadrado. E tudo isso daqui, todas essas duas grandezas, são iguais a E2 igual a V2 ao quadrado. Então nós temos aqui essa relação entre energia e velocidade. Então, rearranjando esses termos para deixá-los proporcionais uns aos outros, o que eu posso fazer aqui? Posso pegar esse E2 e jogá-lo para o lado de baixo. Então, eu tenho que E1 sobre E2, ele me dá o próprio V ao quadrado 1, V ao quadrado 2. Esse daqui é um V, tá? Pode não parecer, mas é um V. Vou melhorar esse V. Pronto. Então eu cheguei aqui à primeira relação que eu tenho entre energia e velocidade das minhas partículas, né? Que dá essa energia cinética média, vem dessa relação aqui que eu desenvolvi aqui com vocês. Mas o que vai ser interessante para nós é o desenvolvimento da lei de Graham, que diz que para gases diferentes e genéricos A e B, as massas são diferentes. Por isso temos uma outra relação. Né? Então, só agora eu estou falando de um sistema onde que eu tenho massa diferentes, eu tenho o seguinte raciocínio. Primeiro, eu tenho aqui um sistema que eu vou chamar ele de E1, e o meu E1 ele tem uma energia cinética do tipo meio de mv ao quadrado, né, onde que a massa é 1 e a velocidade desse nosso sistema também é 1, que é a velocidade e a massa relacionada para essa energia. E de maneira semelhante, se eu tiver uma energia 2, eu vou ter meio de... Opa, falhou aqui. Eu vou ter meio de m2 v2 ao quadrado, onde que a massa 2 ela é relacionada à energia 2 e a velocidade 2 ela também é relacionada à energia 2. Beleza? Então aqui eu fiz a minha primeira relação. A gente sabe que, pegando dessa grandeza daqui de cima, desenvolvida aqui de cima, eu posso reescrever esses termos da seguinte maneira. T1, que é a temperatura relacionada a esse sistema,
está intimamente ligado com E1, ok? E E1 é igual a meio de M1 V1 ao quadrado. E T2 é a energia 2, que é intimamente ligado a meio de M2 V2 ao quadrado. Tudo isso eu peguei dessa relação aqui de cima, onde que T1, T2 é 1, é 2. Beleza? Eu só rearranjei elas em termos aqui de baixo. Se eu quero agora deixá-las em função, né, da velocidade da massa, né, porque nós estamos falando aqui da teoria cinética. A teoria cinética está relacionada aqui, deixa eu até mudar a corzinha, um pouquinho roxa agora, quero mudar. Ih, ficou péssima essa cor roxa. Vou pôr em vermelho mesmo. Ou melhor, vamos pôr em verde. Então, se eu estou querendo relacionar a energia cinética, eu estou relacionando essas grandezas aqui, que são as próprias grandezas de velocidade. Como que o meio ele é igual em cima, ele é igual embaixo, o meio cancela. Agora, a massa, eu não posso cancelá-la. Então, a velocidade que está relacionada com a energia cinética, ela está ligada com o quê? Com a massa das partículas, que são partículas de um sistema gasoso que é diferenciado, ok? Então, se nós rearranjarmos esses termos, olha só o que nós vamos ter aqui então, galera, olha que legal, né? Eu estou tratando de igualdades aqui, não é? Vindo também dessa relação aqui de cima. Então eu posso dizer, sem medo de ser feliz, que M1 é M1V1, melhorar esse V, M1 V1 ao quadrado, ele é igual a M2 V2 ao quadrado. Se nós melhorarmos ainda mais esses termos, eu passo a ter aqui a seguinte relação. Vamos lá. V ao quadrado, 1 V2 ao quadrado. Tudo isso é igual a M2 sobre M1. Como que esses dois termos aqui, né, estão elevado ao quadrado, né, eu posso reescrevê-los da seguinte maneira, onde que eu passo a ter todo mundo aqui dentro elevado ao quadrado. Agora, para a gente chegar na lei de Graham, né, a partir desse desenvolvimento, nós temos então que as velocidades V1 sobre a velocidade V2, ela nada mais é do que a própria raiz quadrada do nosso sistema M2, M1, que veio a partir desse raciocínio que nós fizemos aqui. Então, tudo isso que eu fiz até agora foi para fazer com vocês um desenvolvimento da lei de Graham, que relaciona a massa, né, massas diferentes, no caso M2 e M1, com as velocidades cinéticas aqui envolvidas na teoria cinética dos nossos gases. Tudo bem? Então tudo isso veio dessa relação zona aqui, né? Bem interessante, né, galera? A gente saber que não vem do acaso. Claro que não é assim, um raciocínio muito fácil, né? Vocês viram aqui que eu fui com calma, que alguns momentos aqui, né, quase errei a álgebra aqui, mas assim, a gente pensar um pouco no fenômeno físico que está acontecendo, usar a álgebra, né, para resolver e meter lenha na química, né, com os dados que nós obtemos aqui da física e da matemática, né. Essa parte de gases é uma das partes que eu mais gosto porque ela tem muita física e muita matemática. É uma parte bem interessante de ser trabalhada. Beleza? Então, galera, tranquilo? Sim, facinho, né? Bom, feito isso, então, vamos avançar aqui um pouquinho, no qual nós temos essa seguinte situação, né? Vamos fazer de conta que vocês não estão vendo isso daqui que está aqui embaixo, porque eu esqueci de colocar as animações, mas vamos lá. Vou falar agora com vocês, né, já que eu estou falando de mudanças, né, de massas diferentes, gases com massas diferentes, com velocidades diferentes e tal. Eu quero falar de dois processos muito semelhantes a isso, que é o fenômeno da efusão e o fenômeno da difusão. Então, olha só, pessoal.
Eu falei para ignorar, mas não vamos ignorar não. Vamos ler o que está escrito aqui. Diz assim: a efusão ele é um processo no qual o gás escapa por pequenos orifícios. E a difusão é o processo que ocorre a mistura gasosa. Agora a coisa vai começar a ficar interessante. Então imagina aqui que nesse primeiro recipiente aqui da nossa difusão, ele esteja fechado, né? Esse primeiro recipiente aqui tá fechado, tem nada aqui nele. Tá vendo aqui, ó? Coloquei um negocinho preto aqui para simbolizar que tá fechado. Se a gente vem aqui e faz um pequeno furico nele, opa, se a gente vem aqui e faz um pequeno furico nele, o que vai começar a acontecer? Os gases que estão desse lado vão começar a passar pro lado de cá. Eita, é só um pequeno furico. E os gases que estão aqui desse outro lado de cá vão começar a passar aqui no lado contrário. Então, vai começar a rolar instantaneamente a difusão, que é a troca gasosa, vai vir gás para cá, e a difusão para o lado de cá. E vai começar a vir gases para o lado de cá, ok? Então, esse furico aqui, esse pequeno orifício que vai começar a passar gás de um lado, gás do outro, aquela loucura toda, é o que nós chamamos de processo de difusão, né? É o processo das misturas gasosas. Agora, quando esses gases estão aqui, ó, misturando de um lado, misturando do outro, aí essa mistura entre essas partículas, aí sim é o processo que nós chamamos de efusão. Ok? Notaram a diferença aí? Facinho, facinho, não é verdade? Bom, por que então que eu estou falando tudo isso? Por que eu fiz todo esse desenvolvimento matemático da teoria cinética dos gases com vocês? Por que eu desenvolvi esse pensamento de difusão e efusão? Isso tudo, pessoal, é para nós chegarmos nesse conceito de pressão parcial. Então, olha só. Vamos olhar aqui para esse sistema. Imagina que esse sistema aqui, que é após a efusão, passa a ser esse daqui agora. Ok? Então, note que aqui, pessoal, nós temos partículas diferentes exercendo pressão sobre esse gás. Eu tenho partículas diferentes, e se eu tenho essas partículas diferentes, elas vão exercer a pressão aqui sobre esse gás. Vocês concordam comigo? Sim! Então, se eu tenho partículas diferentes no sistema aqui e elas estão exercendo pressões diferentes, ambos esses gases, né? Esses gases, se eu tenho dois gases aqui, ó, anota bem isso aqui, destaca os gases aí, eles exercem pressão aqui dentro, ok? Então, não é assim, esse gás vai exercer mais pressão que o outro. Não. Se aqui eu tiver, imagina que essas bolinhas azuis sejam partículas de hidrogênio e essas bolinhas rosas sejam partículas de hélio. Nesse caso aqui, quando os dois estão misturados, eu tenho a pressão total, que é o nosso PT, ok? Então a nossa pressão total aqui dentro, ela é exercida por ambos os gases. Agora, cada um desses gases exerce em maior ou em menor quantidade essa pressão, conforme demonstrado aqui na figurinha abaixo. Note aqui o pezinho da força em determinada área. Como que essas forças exercidas por esses gases são diferentes, nós dizemos então que nós temos nesse sistema uma pressão parcial, ok? Nós temos aqui forças diferentes exercidas por esses gases. Cada contribuição desses gases, então, para o nosso sistema, vai exercer uma pressão aqui dentro. Então, pessoal, a nossa a nossa PT, que é a pressão total, ele é a contribuição do P1, que são a pressão exercida por essas bolinhas azuis, somadas com a pressão exercida aqui pelo nosso P2, que é a pressão exercida por essas bolinhas rosas. Beleza? Logo, a nossa pressão total, o nosso PT total, observe que ele é a soma
das várias pressões parciais, ou seja, o tanto que cada gás está contribuindo, ou seja, o somatório da pressão dos nossos gases, né, ele dá a pressão total. E essa pressão é a pressão parcial, que é representada aqui como o somatório de Pn, beleza? Então, o PT, que é a nossa pressão total, ele é o somatório de Pn, que dá a pressão total do nosso sistema. E cada um desses PNs aqui, então, vem desses somatórios aqui de baixo, que correspondem às pressões parciais que nós temos nos nossos gases. Tudo bem? Facinho, facinho? Sim! Bom, então com isso, galera, nós chegamos a um desenvolvimento de uma nova equação aqui para os gases e que é muito interessante, é uma que eu gosto bastante, né? É quando nós fazemos uma comparação da pressão com a fração molar. Por quê? Como que o volume ele é variável de um gás, nós trabalhamos com uma grandeza que nos dá a relação da quantidade de matéria, ou seja, do número de mol. Porque o número de mols, independente do volume das partículas, né, do sistema como um todo, independente da temperatura, o volume, a fração molar, a quantidade de matéria, ela permanece a mesma, certo? E essa quantidade de matéria permanecendo a mesma, então, pessoal, criou-se uma grandeza, né, que relaciona essas duas relações, que é a própria fração molar. Então, vamos desenvolver um raciocínio aqui para a gente chegar o que é uma fração molar. Eu vou desenhar um gráfico qualquer aqui e depois nós vamos atribuir valores para esse gráfico. Então, eu vou pegar um gráfico aqui que ele exerce um comportamento semelhante a esse daqui. Tá? Esse aqui é um gráfico aleatório, viu, galera, que eu estou fazendo aqui com vocês. E cada uma dessas curvas corresponde ao comportamento, por exemplo, essa curva azul de um gás que eu vou chamar de A, essa curva vermelha de um gás que eu vou chamar de B. Quando eu digo que esse eixo X, o eixo das abscissas, ele corresponde a, a uma fração molar, né, com participação especial dos latidos dos cachorros dos meus vizinhos, eu tenho que te dizer qual que é a fração molar de qual desses gases. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui que essa fração molar seja de B, ok? Essa participação da fração molar é de B. Então, note que se eu pegar aqui um ponto no meio do gráfico, pegar um ponto aqui qualquer no meio do gráfico, eu vou chamar esse ponto aqui de P. Então, eu vou chamar esse ponto aqui no meio do gráfico de P. Esse ponto P aqui, então, galera, é o ponto em que a minha pressão, ou seja, a pressão que eu estou exercendo aqui nesse sisteminha, né, ela tem essa fração molar aqui. A contribuição da pressão nesse ponto aqui, que eu vou chamar ele de PY, né, esse ponto PY é a pressão em que esse ponto B tem a contribuição de 50% dos gases A e dos gases B. Então vocês conseguem notar que exatamente nesse ponto aqui nós temos a contribuição dos dois gases no nosso sisteminha. Né? Peraí, pessoal, tem que pôr meu notebook para carregar, porque senão ele vai descarregar aqui no meio da aula. Então, nós temos essa contribuição da fração molar aqui nesses nossos gases. Bom, só que uma outra situação. Imagina que agora eu vou pegar um ponto qualquer aqui, que seja um ponto aqui, mais para cá. E esse ponto... Nossa, tá bem torto aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui... Vou chamar esse ponto aqui de P'. E esse P' exerce uma pressão
PY', certo? Se esse ponto aqui tiver em 10, o que isso daqui vai significar para mim? Horas. Quanto mais para cá eu estou vindo, mais para o canto da esquerda eu estou vindo, menor é a contribuição de B. Ou seja, nesse ponto P', eu tenho a pressão total contribuída por 90% de A e apenas 10% de B. Então essa é uma interpretação que eu posso fazer aqui da fração molar. Porque se essa fração molar ela é pertencente a B, essa contribuição aqui, né, no ponto 10, ela vem 90% contribuída da pressão total vem do gás A e 10% do gás B. Então, pessoal, vou fazer um outro exemplo aqui. E aí eu vou dar significado melhor para isso para vocês. Então, olha só, vou pegar outro gráfico aqui. Apaga, apaga, apaga. Né? Isso aqui, galera, é mais comum a gente ver no ensino superior, tá? Mas aqui, algumas escolas particulares passam esse tipo de conteúdo, alguns cursinhos passam também, então por isso que eu resolvi colocar ele aqui para vocês no Help Química, tá? Mas assim, no ensino superior vocês vão ver análise de gráficos muito mais complexos do que esses que eu vou passar aqui. Vou passar um gráfico aqui agora, que tem essa cara aqui na pressão. Lembrando, pessoal, que esses traços que eu passo aqui, eles são apenas como que a pressão ela age em determinada fração molar. Beleza, então aqui eu fiz um desenho de um gráfico aqui todo doidão. E aí imagina que nesse gráfico que está em roxo, seja a contribuição do tolueno e esse gráfico que esteja em verde seja a contribuição do benzeno. Então eu estou chamando de T e de B. E a fração molar que eu tenho aqui agora é a fração molar do benzeno. É a fração molar, aliás, vamos mudar, né? Chega de só P. É a fração molar do tolueno. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Nesse ponto aqui do gráfico, né, nesse ponto aqui da direita, eu tenho 100% de tolueno. A pressão vai ser contribuída só por ele. Nesse outro ponto aqui, na esquerda, eu tenho 0% de tolueno, ok? Só que, vamos melhorar isso um pouco. Eu dizer que algo ele é 100%, vocês concordam comigo, né, que é a mesma coisa do que eu escrever 100 dividido por 100? Então, no ponto que é 100%, eu posso dizer que esse pedaço aqui ele é igual a 1. E agora, se eu estou dizendo que algo é 0%, eu estou dizendo que isso é 0 dividido por 100. Então, esse ponto é 0. Ah, que legal! Então, o gráfico da fração molar, ele varia em uma grandeza que vai de 0 até 100, até 1. Né? Então, assim, já deu uma melhorada aqui em alguma coisa para o nosso lado. E aí, com base nessa ideia de que a fração molar, independente de quem seja aqui no eixo das abscissas, ela varia de 0 até 1, nós desenvolvemos que, seja lá qual for a minha fração molar, eu sei que ela tem que ser sempre igual a 1. Então, se eu quero generalizar, escrever uma fração molar da forma genérica, né, a fração molar que é representada por x, eu digo que a soma das frações molar da substância A com a substância B, e se tivesse uma substância C, D, E, F, tudo no final das contas tem que dar 1. Beleza? Vira então como que é facinho, facinho? Então, por exemplo, se eu tiver aqui num ponto, né, vou pegar um ponto qualquer aqui, galera, pegar esse ponto aqui, e esse ponto eu virar e falar assim, tem um ponto de uma pressão, esse ponto P, né, ele exerce uma pressão aqui, exatamente aqui nesse pontinho. Vocês vão imaginar que isso aqui está uma linha reta maravilhosa, né? E esse ponto aqui eu vou chamar de PY. PY por causa do eixo das ordenadas aqui, ok? Esse pontinho P aqui, galera, se ele está numa fração molar de 0,30 para o tolueno, se eu quero achar a fração molar do benzeno, o que eu faria? Ora, a fração molar ela é a fração do tolueno mais a fração do benzeno, tudo isso tem que me dar 1. Eu sei que
a fração total é 1 e eu quero achar a fração do benzeno, não é? No caso aqui, como eu já tenho a fração do tolueno, eu passo o benzeno para o lado de lá, passo esse termo para o lado de cá. Então eu tenho 1 menos a fração do tolueno, e isso tem que me dar 0,30. Não, mentira. Fiz bobagem aqui. 1 menos 0,30, que é a fração do tolueno, ela tem que me devolver a fração do benzeno. Então, nesse caso aqui, a fração do benzeno, né, ou a contribuição dele pela pressão, seria de 0,70, ou de 70% sobre a pressão total. Beleza? Gente, facinho, facinho? Demais, não é verdade? Esses gráficos, eles assustam um pouco, mas vocês veem que é só uma matemáticazinha basicona mesmo. Beleza? Bom, então para a gente só finalizar aqui com as últimas equações e partirmos para exercícios, né? Essa mistura, então, galera, de gases ideais, né? Ela nos deu a fração molar total, que é o que nós acabamos de desenvolver juntos no quadro passado, que nos dá essa relação de XA mais XB dando 1. E a pressão parcial, eu quero desenvolver essa equação aqui com vocês. Porque olha só, pessoal, nós já vemos aqui alguns pontos interessantes, que é o seguinte, vou até mudar de cor aqui na canetinha. Nós vimos alguns pontos importantes, é o seguinte, que a pressão total de um sistema, ela é dada como o somatório das pressões parciais exercida por cada um dos gases. Só que, se eu quero achar qual que é essa pressão parcial, como eu devo proceder? Horas, a gente deve proceder com a seguinte equaçãozinha, né, galera? Deixa eu até colocar ela aqui em cima destacada de uma vez. Nós procederemos que a pressão parcial, que nós representamos por PI, ok? Ela é dada como a fração molar parcial de determinado gás vezes a pressão total envolvida naquele sistema, ok? Só que a gente cai, quando a gente desenvolve essa reação, nós caímos em uma nova incógnita, que é a fração molar parcial. Como determinar qual que é a fração molar para determinada substância? Ora, pessoal, fração molar, ela não está relacionada com a quantidade de matéria. Então, para eu determinar qual que é a fração molar parcial, basta o número de mols daquela substância parcial pelo número total de mol que eu tenho dentro daquele nosso sistema. E aí eu consigo a nossa fração molar total. Beleza? Difícil? Bocadinho, né, galera? Mas vocês veem que é fazível, né? Vocês veem que aqui não tem nenhum segredo, assim, não tem nada demais, assim, em absurdo. Bom, vamos fazer exercício então, né, galera, pra gente treinar um pouquinho, né? Eu vou começar aqui com o primeiro exercício, que é o exercício da VUNESP, Universidade aqui de São Paulo, né? Ele diz assim: uma mistura formada por 14 gramas de nitrogênio e 8 gramas de oxigênio ocupa um balão com capacidade igual a 30 litros na temperatura de 27 graus Celsius. Dadas as massas molares em gramas por mol, né, então está aqui a massa molar do nitrogênio, está aqui a massa molar do oxigênio. E o valor da constante, né, está aqui a constante universal. Determine a pressão em atmosfera para cada gás e a pressão total do balão. Né? Então aqui ele está querendo duas coisas. Bom, para a gente resolver, galera, esse tipo de probleminha, nós podemos utilizar aqui PV, PV igual a nRT. Por quê? Por essa grandeza, nós vamos determinar qual que é a pressão de cada um desses gases parciais, beleza? Pelos dados que eles nos deu. E a pressão total, ela vai ser o somatório dessas pressões parciais. Então vamos lá. Para o primeiro caso aqui, nós temos a pressão parcial do nitrogênio,
que ela é dada como sendo, né? Eu vou pegar esse V e vou jogar para o lado de lá. Então nós temos aqui para o nitrogênio 0,5 mol de nitrogênio. Ah, professor, como você sabe isso? Espera aí que eu já vou explicar. Multiplicada pela constante, que é 0,082 atmosfera por litro por mol a menos 1 por Kelvin a menos 1, ainda multiplicado por 300 kelvins. Todo esse trenzão aqui vai estar dividido pelo volume total, que é 30 litros. Cortou, cortou. Quem mais cortou? Mol cortou com mol. Kelvin cortou com Kelvin. Sobrou atmosfera, que de fato é o que nós estamos querendo. Então, a pressão parcial do nitrogênio nessa criança aqui, ela é de 0,41 atmosfera. Ok? O número de mols aqui, né, galera? Então, nós vamos determinar sendo como a massa pela massa molar. Então, a massa do nitrogênio é 14 gramas, dividida pela sua massa molar, que é 28 gramas por mol. Então, o nosso número de mols aqui para o nitrogênio é 0,5 mol. Ok? Então, é só pegar a massa e dividir pela massa molar, que nós temos aqui o número de mol total do nosso sisteminha. Tranquilo? Bom, para o oxigênio, então, galera, né? A pressão aqui do oxigênio, ela é dada como sendo 0,25 mol. É a pressão aqui desse nosso carinha, multiplicada por 0,082 atmosfera por litro por mol por Kelvin, multiplicado por 300 Kelvin. Tudo isso dividido por 30 litros. Litros corta com litros, mol corta com mol, Kelvin corta com Kelvin, vai sobrar aqui a atmosfera, que é a nossa unidade de pressão. E aí, nossa pressão para o O2, ela é de 0,205 atmosfera. Beleza? Bom, o número de mols aqui tá ok. Deixa eu ver, a pressão total ele nos deu, esse daqui ele nos deu. Ok, então aqui, todos os dados aqui, tá tranquilinho. Nós achamos aqui, então, quais são as nossas respectivas, né, galera, pressões parciais. Agora, nós queremos achar qual que é a nossa pressão total. A pressão total, ela é o somatório, né, a pressão total, o nosso PT, ele é o somatório das pressões parciais. Então, a nossa pressão total aqui desse sistema é 0,615 atmosfera. Beleza? É a pressão exercida aqui nesse sistema. Ficou meio engarranchado essa minha resolução, né? Meio não, né? Eu sei que ela ficou muito engarranchada, reconheço isso. Tá? Então, a próxima eu vou fazer ela mais bonitinha, talvez apagando aqui o nosso quadro. Bom, vamos lá então. Mas aqui um segundo exercício, um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais trabalhoso, mas nada impossível. Ele diz assim para nós: uma solução contém 45 gramas de glicose, tá aqui a fórmula da glicose. 120 gramas de ácido acético, tá aqui a fórmula do ácido acético. E 90 gramas de água, tá aqui a fórmula da água. Qual a fração molar do ácido acético da solução? Então ele dá os dados que são as massas molares aqui dessas crianças. Primeiro de tudo, galera, nós vamos determinar, né? Primeiro aqui, nós vamos determinar a quantidade de matéria da glicose, né? O número de mols da glicose. Como que eu faço isso então? O Ng, né? O N da glicose aqui, ele é dado como a massa da glicose dividido pela massa molar da glicose, com participação especial dos latidos e dos uivados dos cachorros dos meus vizinhos, mas tudo bem. A massa da glicose, então, vou tentar falar um pouco mais alto para competir com essa cachorrada. Dá 45 gramas dividido por
180 gramas por mol. Logo, se nós fizermos essa álgebra aqui, nós vamos ter 0,25 mol. No segundo caso, eu vou repetir o mesmo raciocínio agora para o ácido acético. Eu vou chamar de HA esse cara aqui. Então, o número de mols do ácido acético, ele é a massa do ácido acético pela massa molar do ácido acético. Então, quando nós fizermos isso, nós vamos ter que o número de mols do ácido acético é 120 gramas, que é a massa de ácido acético que nós temos nesse sistema, dividido por 60 gramas por mol. Realizando então essa operação, galera, nós vamos encontrar que nós temos 2 mol de ácido acético. E o terceiro, né, eu falei que não ia ficar engarranchado, né, mas já está ficando. O terceiro é o número de mols da água. H2O. Então, esse número de mols da água, seguindo o mesmo raciocínio, já vou colocar aqui direto para não ficar muito engarranchado, vai ser de 5 mol. Então, aqui, nesse primeiro quadro, eu determinei o número de mol da água, o número de mol do ácido acético, o número de mol de glicose. Agora, galera, eu vou determinar o número de mol total da solução. Né? Eu vou determinar o meu N de nariz, o meu NT, que é o número de mols da glicose, a soma do número de mols da glicose, mais o número de mols do ácido acético, mais o número de mol da água, que eu vou chamar de NA isso daqui. Beleza? Então, se eu realizar a soma de todos esses caras aqui, o número de mol da água, o número de mol do ácido acético e o número de mol da glicose, eu vou encontrar que o meu NT, né, o meu número de mol total desse sistema, é de 7,25 mol. Então tá aqui o número de mols da minha fração molar. Desculpa, da minha solução, o meu número de mols total. Só que o que ele está me pedindo aqui, galera, é a fração molar do ácido acético nessa solução. Então, ele está querendo aqui o XHA do ácido acético. Como que eu determino, então, a fração molar do ácido acético? Foi qual quadro que foi que eu coloquei isso? Foi aqui. Para eu determinar a fração molar de determinada substância é o número de mol dela dividido pelo número de mol total. Por isso que eu dei essa volta toda calculando cada um dos números de mol parcial que nós temos aqui. Então, o número de mol de ácido acético que nós temos é 2. Então, eu tenho aqui 2 mols de ácido acético dividido pelo número total de mol do nosso sistema. Ok? Mol cortou com mol aqui, dessa criancinha. Então, nós temos que a fração molar para o ácido acético, ela é de aproximadamente 0,27. E, como vocês veem, então, por meio desse exercício, a fração molar, ela é uma grandeza adimensional. Ou seja, cada vez que nós utilizarmos fração molar, como em casos para interpretação de um gráfico como esse, essa grandeza ela é adimensional, ou seja, ela não vai mudar em nada aqui na nossa vida nessa grandeza. Beleza? Moçada, mesmo aí com a participação especial dos cachorros dos meus vizinhos latindo, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi um conteúdo muito denso, realmente, né, galera? É um conteúdo um pouco mais difícil, essa parte dos gases aqui, sobretudo essa aula final da nossa playlist de gases, né? Sim, essa playlist ela é pequenininha, ela são só três vídeos. 3 vídeos, assim, tensos, mas são só 3 vídeos, né? Espero que vocês tenham gostado, aprendido algo novo, né? Não esquece de deixar aquele joinha aí embaixo, tá? Para continuar me motivando a criar vídeos como esses, né? E hashtag meus vizinhos, né? Coloque seus cachorros no fundo, tá bom?
Brincadeira, viu, galera? Deixa os doguinhos latir. Então tá bom, pessoal. É isso aí. Continuamos aí na próxima playlist. Nós já começamos a falar de soluções na playlist segundo ano do ensino médio. Tá bom? Então tá bom, galera. Valeu. Obrigado pela companhia. Forte abraço e tchau.